A paz do Senhor, meus amados irmãos. Neste momento eu gostaria de colaborar com você, lendo essa passagem da Bíblia Sagrada, também da revista dessa lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade na nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Vamos lá. Escola Bíblica Dominical, este domingo, domingo dia 4/7/2021. Primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Dia 4 de julho de 2021. A lição é do adulto, terceiro trimestre de 2021. O texto áureo diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8:11. A verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Preste atenção que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho disso aqui para você. A leitura diária. Aqui nós temos a leitura diária, que você pode com sua família ler todos os dias, esses dias aqui. Com certeza você vai ter um acréscimo muito maravilhoso, uma família maravilhosa, principalmente agora teus filhos vão crescendo na sabedoria, porque a palavra de Deus diz: ensina criando o caminho que deve andar, e quando ela crescer não se desviar dele. Segunda-feira, Tiago 1:5, Deus concede sabedoria àqueles que pedem. Terça-feira, Provérbio 2:6, a sabedoria provém do Senhor. Quarta-feira, Salmo 37:30, o homem justo profere palavras sábias. Quinta-feira, Colossenses 4:5, falar com sabedoria produz melhores relacionamentos. Sexta-feira, Tiago 4:6, Deus não compactua com os orgulhosos. E o sábado, Provérbios 29:23, a pessoa que se afaste do orgulho será honrada. Olha só, maravilhoso, né? Saber, conhecer a verdade com certeza vai libertar você, como libertou, pode libertar qualquer pessoa que lê a Bíblia. Leitura bíblica em classe. 1 Reis 4:29-34. 2 Reis 6, 11 e 14. Começar o 1 Reis 4. Diz assim. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. E deu Deus Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os orientes e toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etá, Exarita, e do que Emá, de que Calcô e de Darda, filho de Maó. Ocorreu o seu nome por todas as nações em redor, e desses 3.000 provérbios foram os seus cânticos, 1.005. E também falou às árvores, desde o cedro até o Líbano, até o isopo, que nasce na parede. E também falou aos animais, das aves, das répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis, e toda a terra tinham ouvido a sua sabedoria. 1 Reis 6. Sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano de quarto reinado de Salomão, sobre Israel, e no mês de Zizi, os meses segundos, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão e disse: quanto está
casa que tu edificas os andares, mas os meus estatutos fizeres, o meu juízo, guardares todo o meu mandamento, que andares neste, e confirmarei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio de Israel, no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E assim edificarei. Edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Aqui nós temos uns hinos que você pode pegar sua harpa na sua casa e cantar. Louvar o Senhor com esses hinos. 441, 303, 432 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. O objetivo dela é esse. O objetivo específico, anexo no objetivo específico, refere ao que o professor que dirige a cada tópico, por exemplo. O objetivo refere-se ao tópico com os seus respectivos tópicos. Evidenciar a virtude de Salomão, destacar o comportamento o orgulho de Salomão a fim de sua vida e apontar os efeitos de Salomão. Interagindo com o professor. A gente vai passar isso aqui. Vamos ver o ponto central. O que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. A introdução diz assim: por amor do rei Davi, Deus permitiu a Salomão estabelecer o reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda a nossa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. A sabedoria de Salomão. Em virtude de Salomão. Primeiro tópico, a sabedoria de Salomão. Primeiro subtópico, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria e o dom divino de Salomão, já apresentava alguns traços dessas virtudes, pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisera lhe fala de fazer, lá em 1 Reis 3,5, o grande rei escolherá a sabedoria, do que se depende a quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria a glória. Fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. 1 Reis 3, 11, 13. 2 Crônica 1:10. Mas de que adianta todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridades ao pedir a Deus coisas certas. Então, meus queridos, você que está ouvindo aí, peça a coisa certa do Senhor. O que tu queres? O que você está querendo? Quer aprender a pregar a palavra de Deus? Quer aprender a louvar a Deus? Quer aprender coisas maravilhosas? O que você quer? Quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera em todos os aspectos? Peça primeiramente sabedoria do Senhor, que Ele vai te dar. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Peça o certo. Pare para pensar o que você vai pedir para o Senhor. Ele conhece teu coração. Se teu coração está dividido em muitas coisas, isso complica a tua situação, porque Salomão ele fitou só de uma coisa. Pediu sabedoria, de sabedoria ele ia conquistar. Assim como ele conquistou. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uso das respostas do seu Senhor. Que deu ao Senhor, melhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. 1 Reis 3, 7b significa que ele tinha plena consciência e grandeza de sua tarefa. 1 Reis 3, 8. Não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse a prepotência, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, que é peculiar em toda pessoa sábia. Então, ele demonstrou.
Como eu te falei, você muitas vezes está pedindo uma coisa, mas dentro do teu coração tem outra coisa. Deus conhece tua mente, teu coração, conhece teu sentimento, conhece tudo que está dentro do teu coração. Não adianta contando ou pedindo coisas que desagrada a Deus, que Deus conhece. Se você pede alguma coisa e no seu coração tem outra coisa, você não vai receber. É porque você tem que pedir de coração, e Deus conhece tua mente, teu coração, conhece teu sentimento, conhece tudo que está passando. Ele sabe tuas prioridades. Então peça de coração, peça sinceramente, né? Seja humilde para pedir para Deus, para se humilhar perto da presença de Deus. A sabedoria de Salomão, a sabedoria, a prática de vida. Terceiro subtópico. Tiago escreveu que em seu episódio existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tá? Tiago, capítulo 3,15. É fruto de ciúmes, divisionismo, perturbação, obras perversas. Tiago 3,16. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça de Deus, que a todos dá liberadamente. Tiago 1,5. Então, se tu pede sabedoria, meu querido, peça de Deus. Peça do Senhor que Ele vai te dar. Peça com sabedoria, com humildade que Ele vai te dar, Ele vai te atender. Não pode pedir com arrogância. Peça manso. Peça com sabedoria, com humildade, com simplicidade. As características desta virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os dons, frutos, a imparcialidade, a sinceridade. Então, Tiago 3,17. A síntese do tópico. A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Muito importante ver isso. A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida vitoriosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. O subsídio didático pedagógico. A tragédia da vida de Salomão não foi uma catástrofe. O pessoal, repentina, mas diminuição da gradual das suas complexas devoção de Deus, a Deus. Isto está relacionado com os interesses de suas muitas esposas, que afinal resultaram na sua própria adoração à idolatria. Ele trilhou repetindo o caminho de longe de Deus, e o conhecimento do coração tornou-se somente um entendimento na mente, e o conhecimento da mente. Afinal, deu lugar à apostasia total. Pergunte aos seus alunos se a sabedoria de um conhecimento cultivado a Deus é garantia da lealdade continua ao Senhor. Promova um pequeno debate sobre o assunto e peça a eles que procurem na Bíblia outros exemplos semelhantes. Então, sempre tem essas passagens aqui para que nós possamos perguntar para os alunos, né, qual é o seu grau de conhecimento, qual você tem alguma posição, você quer mandar procurar alguma coisa para poder o aluno ter interesse. Segundo tópico, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão, o primeiro subtópico. Do segundo, né? Diz assim: o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo nos termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz a justiça. 1 Reis 4:24. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Está lá em 1 Reis 4:20. Todos os governos, quanto administradores, essa premissas se tornam duradouras, trazendo ao povo paz e segurança. Então o povo de Judá tinha uma fartura, tinha tudo, porque apesar de ter um líder que era temente a Deus. Quando uma nação tem um líder temente a Deus, a nação é abençoada, assim como aquele povo era abençoado, né? Ele conduzia aquele povo uma adoração a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, entendeu? O segundo subtópico diz assim: o orgulho procede da ruína. Infelizmente, até mesmo
os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam temer a Deus e entrar nos caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando a poucos à medida que fazia pequenas concessões do seu coração, estabelecia de acordo com os conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente os seus valores espirituais. Está em 1 Coríntios, 1 Reis 11, 1, 2. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede do poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. 1 Reis 11, 4, 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem a proporção gigantesca. A síntese do tópico 2. Nós vamos comentar um pouquinho assim, olha, tudo a partir daquele momento que Salomão começou a desviar seus pensamentos, né? Começou a dar lugar à carne, dar lugar ao poder, ele foi começando a perder, né, a qualidade, começando a perder o seu valor, né? Então, por isso que é você, meu amigo, que pede do Senhor, Deus vai te dar. Tenha muito cuidado para que você não possa seguir o caminho errado, entendeu? Sim, do tópico 2. Devemos ter cuidado, como eu falei, com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos delícias. Então, com pequenos delícias, meu amigo, você que realmente é um homem de Deus, você vai, se o seu coração está pedindo uma coisa errada, você vai ceder naquele momento. O pequeno delícia vai te levar a um pecado que vai se tornar muito, e você não vai ter condições muitas vezes de sair dali, porque você muitas vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ter vergonha de comentar, de falar que você está em pecado, que você traiu a sua esposa, que você andou fazendo coisas erradas, mentindo, né? Fica feio para você, você acabando se afundando cada vez mais. O subsídio devocional. Salomão poderia pedir qualquer coisa, porém pediu sabedoria para governar a nação pelo fato de Deus ter aprovado a forma como o rei definiu suas prioridades. Deu-lhe também a prosperidade, riqueza e honra. Jesus também falou a respeito da prioridade. Ele disse que quando colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que realmente necessitamos também nos é concedido. Está lá em Mateus 6,33. Embora isso não seja uma garantia de que teremos tão ricos, famosos como Salomão, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, a sabedoria que dele recebemos nos permitirá gozar uma vida ricamente gratificante, quando temos propósito de viver, aprender, contentar-nos com os termos alcançados numa riqueza tão comum, jamais poderíamos imaginando a Bíblia ter imaginado. A Bíblia de estudo, isso aqui é. Terceiro tópico, a construção do templo. Primeiro subtópico do terceiro diz assim: o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Tá, 1 Reis, capítulo 5, 5. Nisso se percebe que havia pureza no coração de sábio, o rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. Primeiros anos do seu reinado, o coração dele estava puro ainda, né? Aquele fervor para fazer a obra. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve paredes, tetos, pisos revestidos de ouro e puro. 1 Reis 6, 20 e 22. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Segundo subtópico, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus é centrada no templo e foi uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a rendição do homem,
efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o propósito do homem, regenerando, e nesse lugar que deve haver riqueza e beleza porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Coríntios 6,19. Né? Então aí está, né, a lição desse domingo, né, que você possa meditar. Também tem aqui o terceiro subtópico, a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois do pronto em duas ocasiões especiais. Primeira foi quando os sacerdotes levantaram a arca para o lugar santíssimo. E a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. É muita glória, né, irmão? E o rei, 1 Reis 11, 1 Reis 8:11, segunda e 1 Reis, 8:11 e 2 Coríntios 5:14. A alegria e o temor, a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Está lá 1 Reis 8, 22, 23 e 53, 2 Crônicas 6, 14 e 42, que reconhece a grandeza e o senhorio e o poder e a misericórdia do amor de Deus sobre todas as ocasiões. A segunda ocasião que a glória do Senhor manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. 2 Crônicas 7, 1, 3. Desta vez, além da glória, desceu também o fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício. Assim, tópico 3. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor é para a sua glória e deve ser realizada com pureza de coração. Então, está aí a mensagem, né, da palavra de Deus. Vamos na conclusão, que diz assim: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, que soubesse empregá-la com justiça, correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia, prosperidade. Ele usou a sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Aí está, meus queridos, a lição dessa manhã, falando sobre Salomão, a grandeza de Salomão, a sabedoria que Deus deu a Salomão, e dando para você também essa sabedoria para que você possa, né, manusear bem a palavra do Senhor, que você possa fazer a obra de Deus com sabedoria, aprender aquilo que você quer aprender de bom, mas coloca no teu coração, nunca deixa as coisas deste mundo tomar conta da sua vida. Porque com certeza, né, Deus não vai se agradar da sua atitude. Deus conhece o teu coração. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas que você possa continuar na presença de Deus, servindo a Deus, e com certeza Deus vai te dar, né, muita sabedoria, entendimento e capacidade. Vai prosperar, né? Vai conseguir tudo que você quiser, com simplicidade, com amor, com sinceridade, né? Só apenas seja fiel, seja sincero. Não deixe que o orgulho, não deixe que a fama, não deixe que isso venha tirar o foco. Como Salomão deixou-se levar pelas mulheres, deixou-se levar pela a posição social, deixou-se levar pela sua fama, entendeu? Então isso, ele caiu, né? E com certeza deixou de agradar o coração de Deus. Logo nos primeiros anos que esse sonho foi realizado, fiz a casa de Deus,
mas depois, né, começou a fazer coisas erradas, né? Começou a pecar, começou a ter, né? Mas não quero dizer que Salomão não foi salvo, né? Ele pode se arrependeu, né, e conseguiu a glória também. Deus abençoe e se inscreva no canal. Um abraço.